hoje é: na infância você era mais pra gênio da turma, só fazia bagunça ou vivia no mundo da lua? E vamos começar aqui com uma boa notícia. Olha só. Um menino brasileiro de 4 anos, ele entrou para o grupo de gênios do mundo. É o Tomás Cargnelucci Galina, de Toledo, aqui, ó, aqui pertinho. Paraná, aqui, ó. legal. Foi aceito no Mensa, Associação Internacional de Pessoas com QI Alto. Um garoto de 4 anos que tem um QI de 150, gente. E 150 é muita coisa. Lembrar aí que a média do brasileiro tá em 85. Nossa. E 120 quase o dobro. Já é uma pessoa Muito inteligente. E Caramba. 150, o garoto aí tá arrebentando. Ele que é filho de pais universitários, os dois são da matemática, ele também gosta de matemática. E tem esse interesse aí. É curioso, né? Essas crianças aí que têm essas habilidades aí extraordinárias. Diz que quando ele era antes de 1 ano, ele já selecionava algumas letras ali no EVA, já conseguia identificar e com pouca ideia já começou ali a fazer muitas coisas na matemática. Sempre tem uns gêniozinhos assim, Eu fico pensando, será que a pessoa nasce com esse dom ou é desenvolvido ali durante a infância? Porque não é possível que tem tanta gente que... Com 4 anos, parece né? um dom, né? Eu acho que é Tem que inato, nascer. cara. Eu acho que 4 ele anos nasce. não dá nem tempo de aprender, né? Ele nasce com uma predisposição, mas eu acho que ajuda também com Uma você o estimulação desenvolver. certa, Isso, né? é. Os pais Com são certeza. professores. O estímulo, a alimentação, sobremaneira a alimentação, né? Criança que não tem uma alimentação adequada na primeira infância costuma ter um desenvolvimento retardado. Inclusive pode ter até problemas cognitivos dependendo aí das questões alimentares. Sim. Mas com certeza teve um ambiente cuidadoso, né? Pessoas incentivando. Sim. Até os pais, né, serem professores universitários para identificar isso. Também leva em consideração isso, né? Legal, eu espero só assim, que eu acho que ele tem muito potencial, né? Que tem que ser explorado, né? Só espero que possa conciliar isso com a vida mesmo, né? Uma criança e tal. Ele me lembrou o gênio da matemática, que é o Carl Friedrich Gauss. Vou contar aqui rapidinho. Que ele era uma... Nem o nome eu Lucas, mais alto nível, gente. Não, pô, eu estudei engenharia e o frago. Quando ele tinha, se eu não me engano, era 9 anos, a professora entrou dentro da sala de aula, estava com preguiça de dar aula e falou para os alunos contarem os números de 1 a 100. Né? E falando que pode ser meio fácil, mas é difícil. Você chega ali no 15, 16, 17 e já começa a perder a cabeça. Com 5 minutos, o Gauss, ele chegou para a professora e falou, tá aqui a resposta. E entregou para ela. Ela olhou e falou, não, você não fez, volta lá e soma direito. Ele falou, não, tá aqui, professor, já fiz. A resposta tá aqui. E ela não acreditou, falou, não, volta lá e faz. Ele falou, eu vou voltar, vou sentar, mas eu não vou fazer porque já está aqui. Voltou, sentou, o professor deixou ele lá. Beleza, todo mundo entregou, passou, né, muito tempo. E depois, né, só uma pessoa havia acertado a soma e tinha sido ele. E aí ela foi conversar com ele e pedir para ele explicar o que ele tinha feito. E aí foi onde ele desenvolveu a teoria da soma aritmética. Ele explicou para ela que ele pegou o primeiro número, que era o número 1, somou com o número 100, 101, e raciocinou que teria 50 pares de 1 a 100. Então ele pegou 101, multiplicou por 50, 5.050. Essa é a soma dos números de 1 a 100. A soma de progressão aritmética que a gente estuda no ensino médio é o Gauss que inventou com 9 anos de idade. O Lucas falou pares, a Juna já falou mais 51 é ímpar. Não deu certo. Não, na hora que ele falou 50 vezes 100, eu já falei, ele vai perguntar pra mim, eu não vou responder. Eu fingi que o microfone mutou aqui. Muito bem. Então, quando eu vi a história dele por 4 anos, espero que eles saibam explorar essa inteligência dele com responsabilidade. Você me lembrou um vídeo de um professor que ele fala assim, a pessoa foi lá, ela descobriu a fórmula, expressou isso numa fórmula matemática. É o Clóvis de Barros. Te entregou isso pronto e você fala que não sabe aplicar. Não. Tem que ter brilho, não é que ele fala? Teve alguém que tirou do nada isso, né? Sim.
Legal, muito bacana. Ó, eu como mãe, né, eu fico assim um pouquinho receosa, né, dessa baita carga já para esse menino de 4 anos, já saindo nas notícias, né. Lógico que vai ser bom na vida adulta dele, ele usar toda essa performance dele. Pode entrar na minha câmera. E aí, ela não adianta, ela quer, né, dividir o meu... eu vou entrar na sua. Espaço Olha lá. do glamour. Aí, eu acho assim, os pais, né, graças a Deus, são bem instruídos, são professores, acredito que vão saber lidar com essa situação, porque se não soubessem, pode trazer aí muitos problemas para essa criança, né? Eu tenho uma amiga que faz... Vem lá. Não vai aparecer. Vai, daqui a pouco. Eu tenho uma amiga que faz essa avaliação. Ela é neuropsicóloga e ela faz essa, entre outras, né, avaliações. E ela tem me contando que tem um acompanhamento, inclusive, com a família, depois do diagnóstico. E que são várias etapas do diagnóstico. Então, crianças que são neurodivergentes nessa primeira infância, talvez se adequem no caminho. Então, não necessariamente... É algo assim para sempre, né? E também precisa desse acompanhamento porque são várias inteligências e talvez essa inteligência não seja bem focada, assim, né? Não seja para alguma coisa boa. Então, também pode carregar algum sofrimento, alguma exclusão do grupo. É isso que eu pensei. E aí, nessa fase da vida, é muito importante o acompanhamento de todos. Se eu não me engano, eu acho que Einstein, que foi considerado retardado mental na escola. Tem muitos dos gênios que não são compreendidos. Algumas coisas, e aí a professora falava que ele não... Eu acho que ele, não sei eu se era convivi, TDAH. o meu pai era um cara muito, muito inteligente, assim, eu acho que se ele fizesse essas avaliações, inclusive a doença dele, que foi esclerose lateral amiotrófica, tá associada a pessoas com um nível maior, assim, de inteligência, e ele tinha muita dificuldade de coisas básicas. Então, se você falasse pra ele, olha, vira aqui a esquina, desce 2 quadras e encontra uma casa verde, ele já ficava, calma, vamos de novo, sabe? Coisas, assim, básicas, ele tinha dificuldade. E coisas, assim, da matemática, fez 4 faculdades, era um desses, assim, que também, no cursinho, já ele contava que ele, quando o professor faltava, era ele quem dava a aula. Então, as inteligências eram para outras coisas, mas coisas básicas ele tinha mais dificuldade. E a minha sobrinha, ela tem 2 anos e 2 meses, e a gente fica brincando que ela é uma mini gênia. Ela fala palavras muito difíceis, igual aquela menininha que... Japonesinha, ó. Que ela é filha de um jornalista, mas lembra daquela... Ela até mora na Inglaterra, que ela fez uma propaganda até de um banco uma vez, que ela falava da Fernanda... Era uma propaganda que tinha a Fernanda Torres e ela, sabe? É muito engraçado, assim, até conversei com essa minha amiga sobre isso, e ela falou, Juna, como é uma criança que não vai pra escola ainda, então, tipo, curta essa fase, se você vê algo necessário de acompanhamento, aí ok, mas se não, não fica colocando essa expectativa também, porque nem sempre é tão positivo assim, né? Os pais dizem, né, que eles estão levando isso de uma forma leve, sem pressões e tal. 4 aninhos, imagina. Quando eu vi, eu lembrei daquela série Jovem Sheldon. Vocês assistiram? Muito boa a série, né? E até o José Luiz Yamashita mandou aqui, né, que tem um afilhado que pulou 2 séries da escola da 3ª para a 5ª série. Porque esse eu acho que é um problema também. Sim. Dependendo da inteligência da criança, a escola pode se tornar enfadonha. E o conhecimento também. Né? Porque aquilo que ela está aprendendo ali, às vezes, não preenche a curiosidade, a necessidade dela, né? Incompatível. E aí, no Brasil, é muito difícil esse aceleramento da escola. É muito difícil você passar... pular de séries, assim, exige assim, um esforço sobre-humano. Estados Unidos acaba sendo mais normal, mais fácil esse aceleramento. No Brasil já é o mais difícil. Rodrigo, posso trazer a curiosidade aqui do Einstein? Ele foi alfabetizado depois dos 9 anos de idade. Aí ele tinha dificuldade de estudar, teve péssimos resultados em latim e grego. Aí os professores pensavam que ele pudesse ser um retardado mental. Então, se você tem seu filho aí, que você está achando que está com 7, 8 anos, que ele é um retardado... Vou trazer outra curiosidade. Ele, desenvolvendo as teorias dele, ele chegou lá numa variável que não estava batendo. E ele achava que ele estava errando em alguma coisa.
E ele morreu e não descobriu o que era e tal. E hoje a física quântica veio para provar que, na verdade, era uma variável que ela existia de fato, né? Só que ele estava um pouco à frente do tempo dele. Ele não tinha, na época, as ferramentas, o conhecimento para chegar no que hoje já é a física quântica. Curiosidade. Ele era dilexo. E o Thomas Edison também. Dislexia. Então é isso, gente. Fiquem de olho aí. Não é porque tem... até essa coisa, né? Às vezes a criança ela é considerada com um problema, mas às vezes é só o ambiente escolar que não é preparado para ela, né? No caso do Einstein, né? Eu, quando fiz psicologia, a gente teve estágio na escola. E aí nós fizemos avaliação com 20 alunos que eram considerados alunos problemáticos, né? E desses 20 alunos que a gente fez a avaliação, uma minoria tinha um déficit de coeficiente de inteligência, então de fato eles tinham uma dificuldade em seguir a turma, mas muitos daqueles que eram bagunceiros e tinham notas baixas, eles tinham um QI elevado, mas o ambiente escolar se tornava enfadonho, e aí eles ficavam bagunçando, conversando, não prestavam atenção no que o professor estava falando e aí acabavam transtornando. Então, assim, esse sistema nosso, né, que é maravilhoso, assim, não estou jogando a escola no ralo, mas para as duas pontas, tanto para o muito inteligente como para o que tem dificuldade, acaba sendo difícil. E porque você pensa que é uma régua só, né? Então, se as pessoas têm essa divergência das inteligências, então como é que você pode medir com uma medida idêntica, né? Então, e aí você, realmente... normalmente, você estabelece uma média e você ensina a partir dessa média, né? Isso. Então, assim, descobrir quem tem um QI elevado é tão importante como descobrir quem tem um QI abaixo da média, para você lidar com essa especificidade e trazer o maior potencial para essa pessoa, né? Porque esses aqui são aqueles que vão trazer, né? Thomas Edison, quem foi Thomas Edison, né? Quem foi Einstein, né? Então, assim, foram as grandes mentes que... Quem foi Einstein? Brilhantes aí na história. O Nobel tem, eu vou falar, né, porque é patrocinador aqui do programa, mas da Jovem Pan, mas ele, na minha época, acho que você vai lembrar, Lucas, tinha um gênio, não vou falar o nome aqui, né, mas ele tentou por muito tempo entrar no vestibular de medicina. Ele era um cara, assim, muito, muito inteligente, mas tinha dificuldade social. Então... além da prova não ser a avaliação mais correta para medir o nível de inteligência dele, né? Tipo, a mais adequada. Se eu não me engano, ele tentou uns 8 anos, assim, pra entrar. E ele ficava no cursinho e era um cara muito inteligente. Tipo assim, ele ia muito bem em todas as coisas. Mas até por conta da dificuldade social que ele tinha, o dia da prova era um dia muito complicado. Então, ele passava mal, ele não conseguia aplicar tudo que ele já sabia. E aí, ele foi sendo adequado para passar por aquele teste. Como é que você vai conseguir fazer esse teste? Mas, claro, eu sei que a família também tinha uma preocupação de depois como é que vai ser lidar com isso na faculdade e na profissão, né? Ô, Júnior, meu irmão passou em medicina na UEM no 3º ano do ensino médio, no meio do ano. Sim. Assim, absurdo. Ele era o único aluno da turma que não ia de carro pra faculdade. Nem podia, tava... Assim, tem gente que tem uma diferença aí, né? Tem uma capacidade aí de informações e de fato faz muita diferença. Muito bem, vamos virar